como eu, muitos de vocês já estão há anos nessa denominação, né? Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão e desde sempre no avivamento bíblico, né? Então, há uma identificação muito grande no meu coração, né? Claro que antes de uma denominação é Deus, né? Mas a gente guarda e muito com carinho a denominação que a gente está, né? E eu fico contente de poder ver o avivamento aqui neste bairro fazendo a diferença, para a honra e glória do Senhor, amém? Deixo um abraço também aqui para a amada igreja, da minha esposa, não pôde estar, ela hoje precisou trabalhar até um pouco mais tarde, né? Outra vez ainda a gente conseguiu estar com vocês, ainda era na central, ela esteve junto, mas dessa vez ela precisou trabalhar um pouco mais tarde. Mas amém, tenho certeza que Deus vai preparar, aleluia, mais momentos para nós estarmos juntos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos nos pôr de pé, amados? Nós vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor, é o texto base dessa ministração, que é Mateus 11, 28, né? Nós vamos estar falando sobre esse tema um pouco novo, né, para o Brasil, mas já estudado há mais tempo por outros países, e vamos ver aquilo que a Bíblia fala aos nossos corações sobre isso, porque a palavra de Deus, ela fala sobre tudo, glória a Deus, ela nos deixa direção para tudo, e também nós vamos receber direção de Deus sobre esse tema. Vamos ler primeiro o texto, Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Pode se sentar, amados. Aí mesmo assentado, feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por estarmos aqui, e nessa noite o Senhor preparou para nós, aleluia, que estivéssemos aqui para nós recebermos uma porção preciosa da Tua palavra. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor visite as nossas vidas aqui neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui veio, Senhor, receber mais uma porção da Tua palavra. Venha receber, Senhor, uma palavra que vem do céu para o seu coração. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, tenha total liberdade para falar, para tocar, para agir aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Lida a palavra do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É muito interessante que quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus, né? E ninguém conhece mais o ser humano do que o próprio Senhor que o fez, né? Mas como assim o Senhor Jesus é que nos fez? Ora, a palavra do Senhor deixa claro em João capítulo 1, se você quiser também acompanhar, a partir do primeiro versículo, fica claro que Jesus estava lá no início de tudo, né? Está lá em João 1, a partir do versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se referindo a Jesus, o verbo é Jesus, né? Por isso que nós vamos observar no versículo 11 e 12, né? Onde se diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele nos conhece mais do que ninguém. E apesar de ainda não haver uma palavra como a que hoje nós conhecemos como burnout, né? E nós podemos pensar um pouco o que é, o que significa, né? Até para depois nós entrarmos aqui efetivamente na palavra. É muito importante nós entendermos sobre o que está se tratando o tema, né? A palavra burnout, ela vem do inglês, significa esgotamento. E o burnout, ele tem sido cada vez mais comum em nossa sociedade, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece como um fenômeno ligado ao trabalho, né?
E essa doença é conhecida como a doença do esgotamento, da sobrecarga. É quando a demanda externa está muito acima do que você consegue entregar. E isso pode ser porque a demanda externa está muito exagerada, ou pode ser também porque a sua capacidade de entrega é muito pequena e a demanda está continuando, né, sem parar. E aí é que ocorre então esse esgotamento, né? A pessoa até tenta descansar por vezes, mas não consegue, né? A pessoa não se recupera, então fica cada vez mais cansada, como um cansaço crônico. E se aquilo se estender por muito tempo, a pessoa chega no esgotamento total, que daí você não consegue fazer mais nada mesmo. Aí a pessoa está no fundo do poço, né? O símbolo dessa palavra burnout, ela é um fósforo queimado até o final, né? É quando foi consumido por completo, né? Foi até o fim, ou seja, não há mais nada a ser entregue, né? Por aquele fósforo, né? Não há recuperação, né, sobre isso. É muito interessante nós pararmos para pensar sobre esse tema, apesar de não ser tão conhecido, porque o Brasil ele é o segundo país do mundo com mais casos de burnout. De três trabalhadores, um possui burnout, diante das últimas pesquisas, né? Então, é um tema assim para a gente parar para pensar, porque realmente influencia muito as nossas vidas, né? Agora, outra curiosidade, né, ainda sobre o burnout, ele tem vários níveis também, né? O primeiro nível é quando a pessoa tem uma dedicação hiperintensificada ao trabalho, onde é uma predominância das necessidades ao trabalho, onde tudo se resume nas prioridades do trabalho, e ela quer resolver tudo sozinha, e quer fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora, aquele imediatismo absurdo, né? E que é muito valorizado, inclusive, pelas empresas, né? Então, muito se contribui para que as pessoas elas cheguem em um nível onde elas estão realmente sugadas, né? Aí a pessoa ela chega do trabalho, ela não se sente em condições de sair para tomar um ar lá fora com a família, para tomar um sorvete, para fazer uma atividade física, para ler um bom livro. Ela está esgotada, ela foi completamente consumida, ela não tem paciência mais com quem está do seu lado, né? Nem com a vizinhança, muito menos no trânsito, e a vida dela se resume ao trabalho, né? Esse é o primeiro nível. E aí vai piorando. Olha o segundo nível. A pessoa começa a ter descaso com as necessidades pessoais. Então, em segundo plano, fica comer, dormir, lazer com os amigos. Vai ficando no segundo plano. Não, primeiro eu trabalho. Não, daqui a pouco eu como. Daqui a pouco eu durmo. Não, e as coisas que são importantes vão ficando em segundo plano. O terceiro nível, a pessoa ela começa a ter uma aversão a qualquer situação conflitante. Isso se reflete no seu corpo, né? Então, quando nós somos muito demandados, isso daí causa insônia, causa dores, vem os sintomas físicos, né? Intestino preso ou solto, né? Tudo isso que eu estou trazendo aqui de informações para vocês, eu peguei com profissionais, né, da área. Então, isso realmente é algo já constatado. O quarto nível, ocorre uma reinterpretação dos próprios valores. Colocando o trabalho acima, ela coloca todas as demais coisas em sua vida como maiores, né? Ou melhor, como menores. As outras coisas ficam perante a sua vida como coisas fúteis, coisas menores, não importantes, né? E aí a possibilidade de dar autoestima também só fica focada para o trabalho, né? Ela não consegue ter uma autoestima fora, né, dessa possibilidade que não seja a realização profissional. O quinto nível é a negação dos problemas. Então a pessoa ela nega que esteja acontecendo algo errado com ela, né? Por isso que muitas pessoas elas também não mudam e cada vez mais se afundam, né? Porque quando a pessoa ela reconhece que ela precisa de uma mudança, precisa mudar, ela contribui para que isso aconteça, né? O contrário também
é uma verdade, né? E aí, o que acontece? Quando ela nega, né, os seus problemas, ela começa então a descontar de uma outra forma. Então, ela começa a ter uma aversão às pessoas, né? Ela tem aversão a contatos sociais, ela começa a ficar mais agressiva ao acontecer coisas mínimas. Isso se transforma em coisas grandes. Então, as coisas mínimas, os problemas mínimos, as situações mínimas, uma discussão, alguém fecha ela no trânsito, alguém fala alguma coisa para ela, aquilo lá já se transforma em uma coisa grande, né? Então, ela acaba vivendo uma vida onde ela desvaloriza mais as pessoas, e valoriza mais o trabalho, né? Então, veja como essa questão do trabalho reflete muito, né, na vida pessoal de uma pessoa. O sexto nível, a pessoa ela entra em um recolhimento e aversão a reuniões, ela foge de compromissos, de contatos, né? Ela prefere e-mails, ela prefere algum tipo de mensagem onde ela não precise ficar ali em contato com as pessoas, né? O sétimo nível, a pessoa ela começa a ter agora algumas confusões mentais, tipo esquecer das coisas, né? Esquecer das datas, confundir até aquilo que as pessoas dizem, pelo seu estado. Então ela não entende direito uma brincadeira, ela não entende direito um comentário, né? Ela leva tudo como algo ofensivo, tudo ao pé da letra, ela tem dificuldade de entendimento. Então isso é devido à sobrecarga, amados, devido à sobrecarga. Agora, os últimos níveis aqui, o oitavo nível, ela sente uma tristeza profunda. Ou seja, essa tristeza ela começa a se refletir, ela só pensa negativamente, e por essa sobrecarga existir, ela nunca consegue sair dessa sobrecarga. Ela está se sentindo sempre cobrada, e como ela não consegue entregar da forma que ela gostaria e terminar logo com aquilo, porque é algo que não termina, então aquilo lá vai trazendo uma tristeza por dentro nela, que ela não consegue lidar com aquilo. Por último, ou penúltimo, ela chega ao colapso físico e ou mental. Colapso físico e ou mental, que aí é muito mais visível de se ver, né? E por último, o último estado é o estado de emergência, é quando a pessoa já está em esgotamento absurdo. Daí a pessoa precisa já ou de uma internação hospitalar ou de um tratamento psiquiátrico. Esse caso, né, é o caso já da pessoa que já está bem mais à frente, né? E apesar de hoje ser mais tratado, né, esse tema, especialmente secularmente, muito pouco se fala e se observa a palavra de Deus, o que se diz sobre isto, né? Eu tenho para mim agora, vamos abrir um parênteses, uma opinião própria, né? Porque isso é muito importante, nós separarmos o que é a palavra e o que é a opinião própria, né? Eu quero trazer sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração, a opinião própria. Deus, Ele estabeleceu o trabalho, e o trabalho é muito importante, né? E Ele colocou a figura humana da seguinte forma, onde o homem ele deveria exercer esse papel, né? E Deus também colocou um papel para a mulher, né? E hoje as coisas estão muito difíceis, porque até papéis estão invertidos na sociedade, né? E aí a sobrecarga, ela não está somente no homem, hoje também está na mulher, né? Mas eu acredito que o melhor dos mundos seria cada um no seu papel, né? A mulher poder cuidar dos filhos, porque não existe mulher que consiga estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não que eu conheça, né? Então não dá para cuidar de filhos e ao mesmo tempo trabalhar, né? Mas o que Deus estabeleceu hoje é difícil de acontecer, justamente por todas as condições de sociedade que nós temos,
né? Onde por vezes um homem, né, exercendo o seu papel como trabalhador, não tem tantas condições financeiras quanto deveria ter. E aí nós vamos entrar em outras conjunções, outras coisas, como, por exemplo, né, muitos têm muito, muitos não têm nada, poucos têm muito, né? E o que se ganha por causa da ganância de poucos, né? Muitos têm que trabalhar para ganhar pouco, né? Então, é isso que acontece por vezes na nossa sociedade, né? Mas poderia ser uma sociedade diferente, né? Poderia ser uma sociedade onde cada um tivesse seu papel e as coisas pudessem ser diferentes, né? Porque seria a bênção para uma família ter o papel da mãe ali com os filhos, né? No lar, né? E o pai, aquilo que ele ganhasse, pudesse sustentar no lar, né? Mas hoje é difícil isso acontecer, né? Tanto minha esposa trabalha, né? E eu não sou contra isso, eu entendo como é a sociedade, né? Mas a gente vê que muitas coisas da palavra de Deus não são à risca, não se consegue levar por vezes na sociedade à risca, mas poderia a sociedade ser muito melhor, né? Agora, já que tanto homens quanto mulheres, né, sofrem sobre isso, essa palavra ela é muito importante hoje para nós, né? É uma palavra assim para nós pararmos e pensarmos sobre isso que Jesus disse, né? É muito interessante que a palavra ela sempre faz um convite a nós darmos o primeiro passo, né? Jesus ele disse como a primeira palavra, qual é a primeira palavra? Vinde a mim, vinde, né? Então é um convite, né? Ou seja, é uma decisão, a pessoa ela ir até Jesus, ela ir até Jesus é uma decisão dela. Jesus ele promete o quê? Alívio. A quem? A quem for até ele, né? Porque o evangelho ele convida o pecador, né? Em Apocalipse 3:20, o próprio Senhor Jesus ele diz: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em Lucas 9:23, Jesus dizia assim, olha como era a pregação de Jesus, dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Se alguém quiser vir. Então, é sempre um convite, né? É sempre um convite que nós precisamos aceitar, né? Essa condição de vir a Jesus, ela representa o quê? Ela representa uma relação de dependência. Ela representa entre os dois filhos, aquele filho, não o pródigo, que ele quis tocar a vida sozinho, mas aquele que fica com o pai, né? É aquele filho dependente do pai, né? E que deveria ser a nossa condição. Nós dependemos dia após dia de Deus. Uma coisa que a sociedade vive e ela entende que ela precisa e necessita não de Deus, é do trabalho, do dinheiro. Mas a gente tem que entender até que ponto, né, o nosso trabalho ele nos distancia ou não de Deus, porque o trabalho ele é bênção na vida de uma pessoa, onde ela entende que Deus nos dá as condições para nós trabalharmos, nós fazemos a nossa parte, né? E Deus nos supre através daquele trabalho. Só que nós não servimos ao dinheiro, é Ele que tem que nos servir, né? E se aquela porta se fechar, Deus vai abrir outra, porque você não depende do governo, do seu patrão, do seu trabalho, você depende de Deus, primeiramente, tá bom? E aí tem gente que se mata por causa do trabalho, porque ele acha, se eu não estiver nesse trabalho, minha vida acabou. Não, não é assim. Deus ele vai cuidar de você, você por vezes até deixando de trabalhar, querendo por vezes trabalhar, e às vezes desempregado, Deus vai continuar suprindo a sua vida, porque quem supre não é o seu trabalho, é Deus que supre na sua vida. A palavra do Senhor diz, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. Davi disse isto,
Aleluia. Então quem cuida de nós não é o nosso dinheiro, é Deus. Nós não servimos ao dinheiro, Ele nos serve. Amém? Deus, Ele permite que venham as sementes até as nossas mãos, para nós usarmos para nós também plantarmos, mas nós não podemos deixar o nosso tudo e o nosso todo para o nosso trabalho, né? E esquecer as demais coisas. Até porque a palavra do Senhor, ela é bem clara com relação a isso, né? Em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Às vezes, se há uma área, né, como a área profissional, que você vê que está te tomando todo o tempo, onde você não tem mais tempo para a família, você não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para mais nada, só para trabalhar, então tem alguma coisa errada com esse trabalho. Então seria necessário você buscar a Deus para Ele te dar um direcionamento, onde você possa equilibrar todas as áreas da sua vida, e não somente uma. Não adianta nada você ser financeiramente próspero, profissionalmente próspero, e a sua família estar acabada, e você perder o seu relacionamento com Deus. O que adianta? Será que nós somos compráveis assim? Ou será que a gente entende que nós temos diversas áreas em nossas vidas e que nós devemos pedir sabedoria a Deus para nós equilibrarmos todas essas áreas? Se tem alguma que realmente está sendo onerosa ao invés de ser bênção, tem alguma coisa errada. Nós precisamos parar e pensar sobre isso, tá? E pedir a Deus essa sabedoria. Pedir a Deus essa sabedoria, porque há muitas pessoas que perdem suas famílias justamente por causa do trabalho, né? Perdem suas famílias por causa do trabalho. E muitas pessoas que perdem a Deus também, seu relacionamento com Deus, porque não tem tempo para Ele, né? E nós sabemos o que acontece com um cristão quando ele deixa de ter tempo para Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. Se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não temos comunhão com Deus, nós vamos esfriando. Quando o Senhor Jesus, Ele traz aquela palavra em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, Ele diz para uma igreja. Ele já estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. Então, por vezes, nós precisamos entender que com as nossas atitudes, nós também nos distanciamos de Deus. Às vezes colocamos até Deus fora das nossas vidas. Nós estamos falando aqui sobre uma área extremamente importante, a área profissional, né? O trabalho. Mas novamente, tudo tem o seu tempo, né? Tem o seu modo, o seu lugar, e nós precisamos entender isso, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu, deve haver. E você, se estudar o livro de Eclesiastes, vai ver quantas vezes Salomão, ele valoriza e ele menciona sobre o trabalho, né? Agora, olha só que interessante, né? A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, menciona o momento que Jesus esteve com Marta e Maria, a partir do versículo 38, e fica uma grande lição ali para nós. Nós vamos estar entendendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou aqui nessa passagem. Lucas 10, 38 em diante. Olha só que interessante, diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus? Marta. Mas receber não significa permanecer e estar com ele. Olha só que interessante. Versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Olha o trabalho de Marta, era esse. E aproximando-se, por quê? Porque ela estava longe,
né? A pessoa, quando ela está nos seus serviços, né? Ela está longe de Jesus. Não é o momento que ela está sentada ali aos pés de Jesus. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ela estava o quê? Ela estava incomodada, ela estava indignada. Ela estava nervosa com a irmã dela. Porque enquanto ela estava lá na correria e trabalhando, e daqui para lá, de lá para cá, a irmã dela estava naquele momento assentada, ouvindo a Jesus, aprendendo com Jesus, alimentando o seu espírito. É muito interessante que há pessoas que, quando a gente tira tempo para estar com Jesus, incomoda-se por nós estarmos ali. Há pessoas que elas ficam incomodadas de nós irmos para a igreja, de nós buscarmos a Deus. Ah, mas por que você vai tanto para a igreja? Ah, mas por que isso? Por que aquilo? É interessante para com relação ao trabalho, ninguém fica pontuando você, né? As pessoas gastam dinheiro com tudo quanto é coisa. Aí a hora que você fala que você é dizimista, ofertante, a pessoa ela fica consternada, ela não concorda com você. Mas que negócio é esse? Dá dinheiro na igreja? Mas ela não chega lá para o homem que está fumando, bebendo, fazendo tanta coisa com o dinheiro dele, para falar nada para ele. Até porque se ela chegar para falar lá, ele vai falar assim: mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele, não te devo satisfação, não é isso? Mas as coisas com relação a Jesus incomodam as pessoas, né? Incomoda. Por que será? Por que será? Porque as pessoas, quando elas estão distantes do Senhor, é assim que elas ficam. E Marta estava exatamente assim. E ela estava incomodada, ela estava nervosa. É um dos estágios aqui do burnout, né? Quando a pessoa, ela está trabalhando, ela fica incomodada. Ninguém estava falando, atrapalhando ela. Pelo contrário, Jesus, né, que havia sido recebido por ela, ela pegou, deixou lá e foi fazer suas coisas. Já viu um negócio desse? Né? Você recebe alguém na sua casa: ô Jesus, pode entrar, senta aí, tchau, deixa eu fazer minhas coisas, eu preciso continuar fazendo minhas coisas. Esqueceu Jesus lá, deixou lá. Maria que foi dar atenção, mas ela que recebeu deveria ficar com Jesus. Isso não é maneira de se tratar um convidado que nunca está lá todos os dias, né? Maria sim deu atenção para Jesus. Por quê? Porque as outras coisas poderiam ser feitas depois. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. Maria entendia isso, mas Marta não. E aí Marta veio reclamar com Jesus: Jesus, você tem que falar para ela ser como eu, fazer como eu, vim aqui me ajudar também. E quase para terminar, não é isso, o senhor fica aí, o senhor que está vindo visitar mesmo, a gente está fazendo as nossas coisas. Te vira. E aí, o que acontece? Jesus, ele traz uma palavra para Marta. Vamos entender aquilo que Jesus tem como opinião sobre isso. Até porque nós somos cristãos, nós somos discípulos, nós somos discípulos de Jesus. Vamos ver o que ele pensa sobre isso, para nós tomarmos como uma verdade para nós e seguirmos, né? Não sendo somente ouvintes, mas cumpridores, né? Assim como diz a palavra. E aí Jesus diz assim: Marta, Marta, está aí no versículo 41, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. É muito interessante que essa palavra afadigada, ela vem do grego turbazo, que significa mentalmente inquieta. É quando a pessoa ela sente que ela não pode ficar parada, né? Não pode ficar parada, e ela não para, ela literalmente não para. Só que vai chegar uma hora
corpo dela vai parar, de uma forma ou de outra. E aí Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual lhe não será tirada. Aleluia. A boa parte, Marta, está com Maria. É ela que está certa, você que está errada. Você veio aqui dar lição de moral, mas quem está errado é você. Você está errado. Ela escolheu a boa parte. A boa parte. Nós precisamos olhar para esse texto e aprender, amados. Até porque tem pessoas que há pessoas que não aprendem, né, com aquilo que o Senhor nos ensina. Quem acredita que depois disso Marta, ela parou para pensar e aprendeu sobre isso? Levanta a mão. A maior parte acredita. Vamos ver se realmente foi isso que aconteceu? Vamos abrir em João capítulo 12. Jesus, antes de ele ser preso, dias antes, esteve com Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. E ele esteve em Betânia, juntamente com Marta, Maria e Lázaro, em João capítulo 12. Vou estar lendo a partir do versículo 1, diz assim, João 12, 1 em diante. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, ou seja, Jesus estava ali, né, compartilhando mais uma vez, né, com aquela família, né, com Lázaro, que agora havia ressuscitado, né, nós vemos que a ressurreição dele está no capítulo 11, capítulo anterior. E aí diz no versículo 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta, aparece aí, ó. E Marta, sabe o que estava fazendo quando ela aparece? Ela aparece servindo. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam com quem? Jesus à mesa, né? À mesa com ele. Então, enquanto estava Jesus ali, sentado, Lázaro com ele à mesa, Marta aparece o quê? Servindo. E Maria? Aí diz a palavra do Senhor no versículo 3, assim, enquanto Marta estava servindo, porque ela não aprendeu nada, né? Ficou já evidente aqui, né? Ela continuou na mesma, a mil, né? Nos seus serviços, enquanto poderia passar tempo com Jesus. Depois daqui, amados, Jesus seria preso, morto, ressuscitaria, amém, subiria ao céu e acabou. Quem esteve com Jesus, quem não esteve, perdeu. No versículo 3 diz assim, então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Que coisa maravilhosa, né? Que diferença entre Marta e Maria. Você está vendo? Marta, ela não aprendeu nada com aquela passagem. Maria, ela aproveitou aquele momento. Ela tão aproveitou esse momento que Jesus diz assim, no versículo 7 em diante. Disse, pois Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus, ele falou dessa forma. Ou seja, vocês não me vão ter para sempre. E realmente foi o que aconteceu. Então Marta, ela continuou
naquela mesma vida, aquela vida onde ela deixava Jesus de lado e ela se preocupava somente naquele ativismo do seu serviço. É o que muitas das vezes acontece hoje com a maior parte das pessoas, inclusive cristãos. Nós precisamos ter equilíbrio nas nossas vidas. Ninguém está falando aqui que a gente não considera o trabalho importante. É importante. Deus instituiu o trabalho para o homem. Mas tem pessoas que fazem do trabalho tudo. Tem pessoas que não sabem equilibrar as áreas de suas vidas. E nós precisamos aprender sobre isso. Agora vão haver momentos que nós vamos estar afadigados, vamos estar cansados. Isso vai ocorrer. É natural do ser humano cansar-se. A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28, assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. O ser humano sim. Mas veja o que a palavra do Senhor diz a partir do versículo 29. Diz que Deus dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Diz no versículo 29 em diante, agora o 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Agora o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Aleluia. É dessa forma que nós precisamos entender aquilo que a palavra diz para nós sobre o trabalho e sobre o cansaço que nós podemos vir a ter. A nossa vida é corrida e nós vivemos em um tempo que as pessoas elas são valorizadas quanto mais elas correm. Mas a palavra do Senhor, ela é interessante porque quando se trata da comunhão com Deus, Jesus diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, como que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Ele fala: mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ou seja, Jesus, ele incentivou sempre a nós pararmos, porque dentro do carro, dentro do quarto, não tem como ficar correndo e fazendo as coisas. Nós pararmos, aleluia, para nós termos aquele tempo de comunhão com Deus, onde nós vamos buscar a Deus, onde nós vamos recarregar as nossas energias em Deus. Aleluia. Certa vez, Davi, ele passou um dos momentos mais difíceis de sua vida, e essa passagem está em 1 Samuel capítulo 30, onde ele sai para guerrear, e ele deixa seus filhos, as filhas, as esposas, né, tanto dele quanto dos homens que estavam com ele, na cidade, e saíram para a guerra. E quando eles voltam, eles encontram a cidade saqueada, e todo o povo que ali estava, né, suas famílias, todas foram levadas como escravos pelos amalequitas. E aí os soldados se desesperaram quando eles viram isso, depois de voltar da guerra com Davi, e começaram a culpar Davi, porque a cidade tinha ficado esguarnecida, por isso os amalequitas aproveitaram. E agora a família deles haviam sido levados, e com isso aquele exército desesperado já estavam falando em apedrejar Davi, em matar Davi. Mas diz a palavra do Senhor, né,
Aí em 1 Samuel 30, no versículo 6 diz assim: nesse momento, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluia. Na versão NVI está assim: fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Aleluia. Amados, quem pode nos fortalecer nos momentos difíceis é o Senhor. Quem vai estar contigo em todos os momentos é o Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender o seguinte: tem coisas que dependem de nós. Aquilo que depende de nós precisamos fazer. Amém? Aquilo que depende de nós, Deus não vai fazer. E quando nós fizermos a nossa parte, e mesmo assim como Pedro, quando desce do barco, com fé, mesmo assim, olhar as ondas e ter medo, ele começa a afundar. Aleluia. Jesus estava ali, estendeu as mãos para ele e o levantou. Amém? Deus sempre vai estar do nosso lado para nos levantar. Amém? Sempre. Por pior que seja o momento, por mais difícil que seja o momento. Aleluia. Se Ele estiver conosco, glória a Deus. Se nós estivermos com Ele, aleluia, nós vamos poder contar com os braços, aleluia, dEle. Glória a Deus. Porque é nos braços dEle que nós temos descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós vivemos por vezes uma vida tão corrida que nós não paramos para pensar. Onde hoje até se fala, olha, está se falando que precisa ter um tempo de descanso, de meditação, disso, daquilo, e você fala, mas isso daqui já está na Bíblia há muito tempo. Nós precisamos ter um tempo, aleluia, para nós, um tempo para Deus, um tempo para trabalhar, para estudar, um tempo para a família, um tempo com os amigos. Nós precisamos equilibrar as coisas e pedir sabedoria para Deus. Pedir sabedoria para Deus. Aleluia. Porque há tempo para todas as coisas. Existe o tempo, nós precisamos usar com sabedoria. A palavra do Senhor diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando da melhor forma possível o tempo. Aleluia. O seu tempo é mais precioso do que você pode imaginar. No seu trabalho você vai ser pago pelo seu tempo. Não adianta 20 anos para frente você chegar na empresa que você está trabalhando hoje e falar assim: olha, eu quero comprar de volta o tempo que eu estive aí. Eu quero de volta porque eu estava com saúde, eu era jovem, então eu te dou esse dinheiro e você me devolve tudo. Não, não tem como devolver. O tempo é a moeda da vida. Então você precisa olhar para o seu tempo e otimizar ele. Usar ele da melhor forma possível. Nós perdemos muito tempo com coisas inúteis e fúteis. Inúteis e fúteis. O brasileiro, ele perde de 4 a 5 horas por dia no celular. Uma hora é o WhatsApp, uma hora é o e-mail, uma hora é o Facebook, não, agora é o Instagram. Mas deixa eu ver também o Twitter. Mas deixa eu assistir alguns vídeos. E vai um vídeo, vai outro, emenda e tal, não sei o que, e só na tela. E depois é a série, e depois a série vai emendando. Eu lembro de uma moça, né, uma jovem na época, que ela tinha dificuldade para ir às 9 horas da manhã na escola bíblica dominical. E ela fez uma postagem no Facebook, lá na época, né, quando começou a sair muito forte a questão de assistir de séries. Eram 3:30 da manhã quando ela fez uma postagem: eu não sei se eu continuo assistindo essa série, porque está muito boa, já assisti muito tempo, mas eu não sei se eu continuo assistindo, 3:30 da manhã. Ou se eu paro de assistir, 3:30 da manhã, mas 9 horas não consegue ir na IBD. Mas isso era no sábado de madrugada, 3:30 da manhã. Então aquilo que a gente faz com a nossa vida, a escolha é nossa. A escolha é nossa, né? Eu não sei de onde a gente tirou tanto tempo para telas, né? Para as redes sociais. Mas em algum momento a gente tinha. De alguma forma, nós fomos roubados nesse tempo. Então, porque a gente tinha, de alguma forma a gente tem
ou teve, ou tinha, e isso conseguiu entrar nas nossas vidas, porque a maior parte de vocês aqui, no ano 2000 não tinha. Em 2010 não tinha WhatsApp. Não tinha. Mas deu um jeito de entrar nas nossas vidas. E toma tempo. Toma o nosso tempo. É um entretenimento que por vezes rouba muito tempo nosso. E por vezes a gente fala, não, para isso não tem tempo. Mas para isso daqui eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Na verdade, a vida é feita de escolhas. Você tem tempo para aquilo que é prioridade para a sua vida. De novo, você tem tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. Aquilo que é prioridade na sua vida, você tem tempo. Max Lucado, um pastor norte-americano, ele é um escritor muito famoso, ele já vendeu mais de 80 milhões de cópias em livros. E no livro dele, O Fim da Ansiedade, ele diz assim: a resposta de Deus para tempos difíceis sempre foi a mesma. O céu tem um trono ocupado. O céu tem um trono ocupado. Ou seja, Deus está lá no trono. E Ele pode receber a minha e a sua oração, se nós orarmos. Aleluia. Em Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Veja que o primeiro é sempre o ser humano que dá o primeiro passo. Sempre. Sempre. Para fechar, Mateus 7:8 diz exatamente isso. Pedi, ou seja, primeiro eu peço, e dar-se-vos-á. Buscai, quem busca, eu busco, e encontrareis. Batei, quem bate, eu bato, e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Vamos nos pôr de pé, amados? O primeiro passo é seu, você reconhecer que você precisa e você buscar isso em Deus, porque não há impossíveis para Deus, independente de qual seja o seu problema. Pode ser que hoje você esteja se sentindo uma pessoa com esgotamento, uma pessoa com burnout, mesmo que não seja em níveis tão severos como nós chegamos a citar aqui, mas independente do que você esteja passando ou vivendo, aleluia, se você precisa de um milagre, Deus tem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Aleluia. Então, nós precisamos buscar a Deus, pedir sabedoria a Deus, e nem se for para trocar de trabalho, de emprego, aleluia, nós vamos pedir a Deus, amém? Porque Deus é a resposta para as nossas vidas, amém? Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Glória a Deus. Vamos orar? Bendito Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem para nós aquilo que nós precisamos, e tudo que nós precisamos é o Senhor, aleluia, porque quando nós buscamos primeiramente o teu reino, as demais coisas são acrescentadas, aleluia. Nós não queremos inverter as coisas, nós não queremos fazer diferente do que a tua palavra ensina. A tua palavra nos ensina que há tempo para todas as coisas, Senhor, aleluia, e que nós possamos ter essa sabedoria, Pai, para que nós possamos administrar todas as áreas das nossas vidas, ó Pai, com o tempo que nós temos. O Senhor, ó Pai, venha trabalhar em nós e através de nós. E o Senhor venha olhar para nós, ó Pai, aleluia. Visita, ó Pai, cada irmão que aqui está nesta noite, em nome de Jesus, de acordo com cada necessidade, Senhor. Se houver alguém, ó Pai, que esteja passando por um problema como este aqui citado, Pai, se houver alguém com esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento emocional, esgotamento financeiro, Pai, aleluia, não somente burnout, que é com relação ao trabalho, mas nós pedimos que o Senhor visite, aleluia, de acordo com cada necessidade, ó Pai, cada um que aqui está. Ó Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha visitar, aleluia, abençoando a cada um que aqui está, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua graça e o teu favor, ó Pai, esteja sobre cada um dos teus filhos para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Vamos aplaudir.